Gostaria também de agradecer a participação Laura. dos alunos da São Judas, da FINASSE, do Repórter do Futuro. Obrigada. Se tiver outras universidades nos acompanhando, por favor, mande o nome que a gente anuncia também. E comunicar que estamos, nesse momento, com 2.120 pessoas acompanhando simultaneamente a conferência, o que para a gente é uma honra, o que traz esse sucesso ao evento há tantos anos que acontece na Câmara Municipal e agora de forma online. Daremos início agora à mesa de debates que discutirá políticas públicas na agenda ambiental. Para moderar essa mesa de debates, convidamos o médico ambientalista e vereador Gilberto Natalini e os palestrantes, senhor José Antônio Marengo Orsini, climatologista e meteorologista, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, pesquisador 1A do CNPq. A senhora Ana Carolina Câmara, diretora do projeto ProAdapta da Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ, graduada em zootecnia pela UFV, mestre em agronomia pela UFPI e especialista em gestão pública. Atuou como consultora em processos multiníveis e multissetoriais para desenvolvimento de políticas públicas voltadas à adaptação à mudança do clima. E o doutor Henrique Gruspon, médico clínico internista, presidente do Centro de Bioética do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, ex-presidente do Comitê de Bioética do Hospital Albert Einstein e ex-governador do capítulo brasileiro do American College of Physicians. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Gilberto Natalini, que fará a apresentação e moderação dessa mesa de debates. Anuncio que o tempo de exposição de cada palestrante é de em torno de 20 minutos, e quem quiser fazer perguntas, que as façam no Facebook, que passaremos aos nossos palestrantes debatedores. Com a palavra, o vereador Gilberto Natalini. Bom, antes de anunciar aqui, cumprimentar os nossos palestrantes, essa pleiade de sábios que está aqui conosco, eu queria só dizer que eu fiquei bastante temeroso de fazer a conferência online. Nós estávamos acostumados com a conferência presencial já há 18 anos, lá na Câmara, no Memorial da América Latina, na Fiesp. Fizemos em vários locais a conferência, lá na sede da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e sempre a conferência teve uma presença enorme. Como eu já disse no início, 5.000 participantes do povo paulistano, desde a dona de casa, o trabalhador, o sindicalista, o professor, o agente público, enfim, o pesquisador, as igrejas. Uma vez plantamos lá uma árvore, o cardeal Dom Odilo, lá, que foi lá na abertura, plantou árvore com a gente. Eu estava temeroso, sinceramente, porque eu falei, meu Deus, será, olha, 2.150 pessoas acompanhando para e passo a nossa conferência. Eu tenho certeza que esse número vai se multiplicar por muita gente, porque muitos já me avisaram que se inscreveram, mas que tinham compromisso, e depois eles iriam assistir à conferência. Então, nós devemos alcançar aí milhares e milhares de pessoas com a nossa iniciativa. Então, muito obrigado àqueles que estão conosco agora, que virão a estar conosco em outro momento, aqueles que se inscreveram. Eu fico grato, e isso não é para mim, nem para a minha equipe. Isso é para a cidade de São Paulo e o país. Nós estamos discutindo aqui o presente e o futuro das nossas vidas, da vida do povo paulistano, do povo brasileiro. Eu quero, então, primeiro apresentar aqui os 3 debatedores, né? O doutor José Marengo, que é climatologista, meteorologista e coordenador do CEMADEM. É uma pessoa que o mundo científico e o mundo dos ambientalistas, a academia, todos conhecem o doutor José Marengo. Ele tem uma altitude máxima, né? É um estudioso, um cientista, um professor, um homem de pesquisa e um homem de ação prática.
um homem de ação prática, que colabora com as políticas públicas. Então, é um prazer enorme, doutor José Marengo, ter o senhor aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa conferência. Eu te passo a palavra para o senhor cumprimentar inicialmente, depois o senhor vai voltar com a sua fala na mesa de debate. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, vereador Natalini, pelo convite e também pelo tema super importante sendo desenvolvido nesta conferência. E com o maior prazer vou tocar alguns assuntos da emergência climática e também das políticas públicas em relação ao problema que nós estamos tendo e que continuaremos tendo em termos de emergência climática. Muito bem, muito bom, muito bem. Agradeço muito, viu, senhor? Eu sei da sua agenda, dos seus compromissos, da sua importância no Brasil e no mundo. Fico feliz do senhor ter aceito esse convite. Aqui também está conosco a Ana Carolina Câmara, diretora do projeto ProAdapta da Agência Alemã de Cooperação Internacional. Ana Carolina tem um trabalho grande. A Luciana já leu aqui o seu mini currículo aqui, né? Que é enorme o currículo dessa gente toda. Então, Ana Carolina, para os seus cumprimentos iniciais, você vai ser a segunda pessoa a falar nessa mesa. Muito bom dia a você, seja bem-vinda à nossa conferência. Bom dia, Gilberto Natalini, muito obrigada por esse convite, por estar aqui hoje. Parabenizo a você e a cidade de São Paulo, né, por gerar esse espaço de diálogo. Cada vez mais nós precisamos conversar e levar essa temática, né, da mudança do clima e dessa emergência climática para toda a população. Então, agradeço imensamente o convite e também saudações aí a todos os colegas conferencistas, né, e agradeço também ao professor Carlos Nobre, que nos brindou com essa palestra excelente nessa manhã. Muito bem. Em terceiro lugar, muito obrigado, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Ser muito bem-vinda aqui com a gente, vai enriquecer muito o debate. Doutor Henrique Gruscum, que é meu colega médico, só que eu sou cirurgião, eu sou gastrocirurgião, e ele é clínico internista, ele é o médico da clínica, como diziam os nossos professores, a mãe da medicina é a clínica médica. E o doutor Henrique, ele é clínico, ele é presidente do Centro de Bioética do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. E tem um currículo também imenso, né? Eu, se uma hora ficar doente, precisar aí me consultar com algum médico, pode ter certeza que eu vou bater na porta do doutor Henrique, porque todos nós confiamos muito. Além da medicina, ele também é um estudioso dessas questões da relação entre saúde e meio ambiente. Para os seus cumprimentos iniciais, doutor Henrique, por favor. Obrigado, Gilberto. Eu que agradeço o convite, agradeço a toda a equipe aí do vereador Gilberto Natalini, em especial a Luciana Feldman, e é uma honra muito grande estar aqui junto com o José Marengo, com a Ana Carolina, e ter ouvido a maravilhosa palestra do Carlos Nobre, né? Então, vamos em frente. Eu brinco, Gilberto, que eu faço medicina em geral. Medicina em geral. Tá certo, tá certo. Muito bom. Olha, então nós vamos dar início, então. Eu vou propor a seguinte dinâmica. Os senhores sabem mais ou menos o tempo de fala, com aquela tolerância possível. Eu vou começar com o professor José Marengo, depois a Ana Carolina e, em seguida, o professor Henrique. Cada um vai falar o período que nós combinamos, fazer as suas colocações, cada um vai dar uma dinâmica, uma abordagem para o assunto, lembrando que a nossa preocupação é as políticas públicas a serem aplicadas para a emergência climática na cidade de São Paulo. Esse é o nosso foco, obviamente, que cada um tem a liberdade de colocar da forma que quiser. Então, com a palavra, só antes de passar a palavra para o doutor José Marengo, eu queria lembrar que hoje é dia 1º de junho, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e não foi à toa que nós marcamos a data da conferência para o primeiro dia da Semana do Meio Ambiente. É uma escolha
proposital, só lembrar isso aqui para aqueles que estão nos assistindo. Professor José Marengo, uma palavra, por favor. Ok, vereador, muito obrigado. Também agradeço a Carlos Nobre por ter simplificado o assunto. Eu vou continuar um pouco, em parte da minha apresentação, na parte climática, da qual eu trabalho com desastres naturais, e depois dar uma visão um pouco das políticas, e comparando também com outras cidades que têm, digamos, um pouco mais de experiência na parte de desastres e também na parte da adaptação. Não? Ou seja, eu acho que emergência climática é um termo bastante amplo. Não? Nós não temos que esperar até 2050 ou 2100 para poder ver que São Paulo já está experimentando a emergência climática na parte, por exemplo, dos extremos de chuva que estão aumentando, os desastres naturais como as enchentes, as enxurradas e os deslizamentos de terra, particularmente nas áreas mais vulneráveis. Eu me lembro quando eu cheguei a Brasil direto dos Estados Unidos, mas eu cresci em Lima. E Lima é um país na costa árida, não? Você não vê prédio alto pelos terremotos, basicamente, mas é um clima totalmente árido. A praia é areia. Quando eu cheguei e um colega me levou a Paraty, fiquei surpreso de ver águas com vegetação ao lado. Não? Foi algo muito curioso. Mas em termos de extremos, por exemplo, este ano tem sido um ano muito rico, entre aspas, em extremos de chuva. Não? E levando alguns números que o Carlos Nobre falou, por exemplo, entre 1950 e 80, nós registramos um total de 4 eventos, ou seja, 4 dias com chuva maior de 100 milímetros, entre 1950 e 80. E entre 2000 até fevereiro de 2020, nós tivemos 11 eventos. Isso foi só até fevereiro. Não? Esta foi uma pesquisa que desenvolvimos com a USP, com o INPE, com o INEMET. E no caso de dias com chuva acima de 80 milímetros, entre 1950 e 80 tivemos 11 eventos. E entre 2000 a fevereiro de 2020 tivemos 28. E é claro que esses extremos de chuva podem gerar desastres naturais em áreas onde as pessoas moram, em áreas de risco, que sempre tem pessoas morando em áreas de risco. E ainda que alguns governantes digam, não é culpa delas morar em áreas de risco. Tem toda uma situação que levou essa pessoa a morar lá. Não? Então, esse tipo de desastres, infelizmente, acontecem todos os anos. Teve mortos, também emite alertas à defesa civil, mas as pessoas muitas vezes preferem continuar em casa de noite, vão escondidas a pegar documentos, a pegar o gato que esqueceram, e aí vem um deslizamento de terra e mata. Então, nós vemos que, em termos de emergência climática, o número de mortos aumenta, e isso gera, obviamente, impactos na população, na economia, e isso gera crises sociais, e crises políticas, e crises econômicas, que podem ser agravadas por uma crise sanitária, como a Covid neste momento. A situação de seca de 2014 e 2015 foi um exemplo de que São Paulo é tão vulnerável, que as partes ricas de São Paulo são tão vulneráveis como as partes pobres. Não? E isso gerou toda uma série de estudos de casos de que eventos como aquela seca já podem ter acontecido. Mas as pessoas esqueceram que em 2001 aconteceu outra seca, aquela que quase nos levou ao apagão. Não? Depois, nós nos livramos do apagão digamos, com a construção das usinas termoelétricas. E em caso de enchentes, procurando nos jornais antigos, já teve enchentes, tem fotos de 1929 como uma das piores. Ou seja, São Paulo é uma terra onde acontecem enchentes. O problema é que a população está aumentando, o grau de urbanização também está aumentando. Isso eleva a temperatura da cidade muito além dos 1,2 graus que é o aquecimento global. O Carlos já falou entre 3 a 3,5 graus. Então, tudo isso é uma realidade. E essa realidade, digamos, se você leva no contexto do C40,
dos acordos climáticos, como a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris. E São Paulo é um caso típico de uma cidade que cresceu, mas que, em certa forma, poderia ter crescido melhor, não? A presença da Covid, por exemplo, como Carlos menciona, diminuiu a frota de veículos e isso nos levou a perceber uma redução nas emissões de gases de efeito estufa e uma melhora da qualidade do ar, não? Então, tudo isso leva, em certa forma, à criação de políticas. Eu vou colocar um caso de um estudo que desenvolvimos em Santos. Começamos em 2017. Tivemos a sorte de que dos secretários de meio ambiente eram estudantes da Universidade de Campinas, de mestrado, então isso nos facilitou um acesso. Estudamos os impactos de elevação do nível do mar, uma tendência que já tem se observado e sigue observando de aumento das tempestades costeiras, que aumentam a frequência de ressacas e inundações costeiras em Santos. Então, no final desse projeto levou a uma coprodução entre os tomadores de decisão em Santos e a comunidade científica, e Santos elaborou um plano municipal de adaptação à elevação do nível do mar e que depois levou ao plano municipal de mudanças climáticas. Foi uma coprodução ciência com tomador de decisão. E digo isso porque ainda nós, como parte do projeto, participamos. E esse caso foi tão, digamos, de sucesso, que aí entrou a colaboração do governo alemão a través de ProAdapta e escolheu Santos como um dos casos de estudo, não? E a Carolina pode explicar melhor os detalhes, mas que realmente leva a Santos a assumir, em certa forma, uma liderança em termos de adaptação e preocupação ambiental. Uma vez procurei nas publicações e vi que muitas cidades têm planos de adaptação. E li alguns deles. São maravilhosos, parecem livros copiados com uma inspiração divina, mas que na prática são de difícil implementação. É muito caro. Contrataram algum consultor que fez um estudo para a Cidade de México e pegou isso mesmo para João Pessoa, por exemplo. E Cidade de México e João Pessoa são totalmente diferentes, né? Governo federal, o Plano Nacional de Adaptação, publicado em 2016, na primeira versão parecia um pouco mais um glossário técnico. Esse documento está sendo revisado e atualizado pelo Ministério do Meio Ambiente, e isso para dar um produto relativamente melhor, porque foi submetido a consulta pública. E no mesmo caso, por exemplo, a Quarta Comunicação Nacional do Brasil, para a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, também considera os aspectos de impacto, vulnerabilidade e adaptação entre os vários sectores, segurança hídrica, segurança alimentar, e tem um em particular que é cidades. As cidades são vulneráveis, tanto cidades costeiras como cidades do interior, tipo Minas, Belo Horizonte, por exemplo. E no caso de São Paulo, vi os documentos publicados, são documentos, eu acho que desde a época do Fábio Feldman, muito bem elaborados, mas que, no meu parecer, parecem um pouco tímidos, porque esses documentos dependem muito da administração. Muda a administração, muda o foco da parte ambiental. E a parte ambiental não deve mudar com a administração. Quando a administração, digo um prefeito, um secretário, ainda bem que você, vereador, está há bastante tempo e mantém a agenda ambiental bem alto. Mas é preocupante ver um documento bem elaborado que vira documento de biblioteca, que não é implementado, se assumem custos, por exemplo. A frota, como Carlos mencionou, e o senhor também, a frota de ônibus que funciona com eletricidade deveria aumentar. Eu morei vários anos em Nova York. Em Nova York, ninguém utiliza carro em Manhattan, só os táxis amarelos e o metrô, o subway, o metrô, basicamente. Mas você sabia a que hora que o metrô passava e chegava pontualmente, e sempre tinha lugar. Então, se não temos uma frota coletiva eficiente e pontual, não adianta, não? Quando eu era
ainda estudiante em Lima, a situação era pior que em São Paulo. Eu me lembro, ia à universidade, um pé no ônibus e um braço segurando. O restante do corpo estava no ar, basicamente, porque um ônibus para 40, acho que levava 150 ou mais. Não? E esse problema ainda continua na cidade de Lima, por isso que é uma das mais poluídas. Mas eu acho que no caso de Santos e no caso de São Paulo, que são diferentes, mas também são similares, no sentido de que políticas existem e devem ser mais agressivas, devem ser melhor implementadas. De outra forma, se perdem. De outra forma, vai vir um novo prefeito, vai vir um novo plano de adaptação, e vira documento e não se aplica. Por exemplo, os piscinões. O Carlos mencionou, são obras de engenharia. Eu me lembro, em anos anteriores, o piscinão será a salvação das enchentes no verão. E entre 9 e 10 de fevereiro de 2020, choveu 114 milímetros em 24 horas. Foi suficiente para encher o piscinão e jogar água fora. A cidade ficou totalmente inundada. Segundo dados da Federação de Câmaras de Comércio de São Paulo, naquele dia teve uma perda econômica acumulada de 40 milhões de dólares, num só dia, que toda a cidade para. Não? Então, existem já evidências numéricas de que adaptação é algo que tem que ser feito. Mitigação é necessário, mas mitigação é algo que você não vê os resultados no próximo ano ou no próximo governo. Não? Porque redução das emissões é extremamente importante, mas você não vai revertir o aquecimento em 1, 2 anos. Restituição, restauração da vegetação nativa de preferência, porque não adianta você cortar Mata Atlântica e colocar eucaliptos. Eucaliptos consumem muita água, eucaliptos são bons na Austrália, mas não para São Paulo. Verde não pode ser substituído com qualquer verde. Se não coloca um tapete verde e acabou, não? Verde, verde. Então, todo aquele tipo de medidas de políticas de mitigação, o censo, por exemplo, que elaboraram, o inventário deu para ver que o setor transporte é o principal. Então, o primeiro sistema, o primeiro, digamos, setor a ser atacado deve ser o transporte. Não? Mas precisa de todo um sistema de reorganização, não só colocar ônibus e depois quebram e ficam aí guardados porque não podem fazer licitação. Mas esse é um trabalho que precisa de uma certa interação entre cidade, Estado e governo federal. Não? Às vezes, lembro uma vez que participei em uma conferência em Rio e o prefeito, o Paes, naquela época, anunciou com todo orgulho, anunciamos que nosso Estado é zero carvão. Como assim? Perguntei. É porque não se emite. Sim, mas a circulação atmosférica não respeita fronteiras. Vocês podem receber tranquilamente a queimada, as fumaças da queimada que vem da Rondônia ou a poluição que vem de São Paulo. Então, isso de zero emissão é algo teórico, não? Como também, por exemplo, definir metas. Metas, infelizmente, com não digo fracasso, não? Sino com que não se seguiram muito bem os resultados do Acordo de Paris. O aquecimento a 1,5 graus, que todos gostaríamos de ter, mas que possivelmente não tenhamos, gera perdas. Mas essas perdas são bem menores, menos custosas e menos impactantes que se o aquecimento fosse a 2 graus, não? Que possivelmente ultrapasse ainda os 2 graus. Não? Em termos de solução, por exemplo, o Plano Nacional de Adaptação é uma boa intenção, uma boa visão. O Plano de Adaptação de Santos, por exemplo, foi elaborado com a comunidade científica. E digo comunidade científica, não contratar um consultor caríssimo do exterior, porque a adaptação não tem expertos em adaptação. A adaptação não é algo que você aplica em Santos e vai aplicar o mesmo em São Paulo ou em Rio. É típico, é característico. É como você contrata um alfaiate elabora paletós de diferentes tamanhos. Esse, mais ou menos, precisamos um alfaiate, entre aspas, para definir boas políticas de
adaptação, mas queremos políticas de adaptação que funcionem, que sejam aplicadas, que continuem de um governo para outro. Não políticas de adaptação que viram, isso foi resultado da minha administração. Aí está. Não? Eu lembro claramente na crise de 2014, o governador naquela época não queria declarar emergência, e a seca já tinha começado. No governo federal dizia, nós não podemos fazer nada se São Paulo não declara emergência. A emergência foi declarada depois, quando já estávamos no meio da crise hídrica. Não? Claro que teve a transposição do Paraíba do Sul, que ajudou um pouquinho, mas, graças a Deus, choveu muito, choveu mais, quase 100 milímetros, mais que o normal em janeiro de 2016. Uma chuva irregular e extrema resolveu o problema. Ou seja, o nível de reservatório subiu. Actualmente está em uma ordem de 60%, mais ou menos. Mas como estamos na estação de estiagem e tem chovido pouco em abril e maio, temos que ver como que será em setembro, outubro, quando as chuvas chegam. Ou seja, depois do exemplo da crise hídrica de São Paulo em 2016, nós, SEMADEM e o governo federal, estamos sempre preocupados de que essa situação continue ou se repita. Por isso que vem o monitoramento que nós desenvolvemos. Não? Então, eu acho que estou chegando no meu tempo, mas uma coisa que é importante, a mudança climática já está aqui. Não adianta negar, criticar o IPCC, criticar Nações Unidas, dizer que por a posição política um apoia a mudança climática, que é o catastrofismo. Não, já temos todas as mostras, todos os verãos. E a diferença da Covid-19 é que na Covid-19, com isolamento social, com uma vacina que algum dia vai vir, você pode se proteger. Com a mudança climática, não tem vacina contra a mudança climática, entendeu? Isolamento social não vai ajudar para resolver o problema de mudança climática. Precisa de um trabalho conjunto entre o setor político, a toma de decisão, o setor acadêmico, nacional. Tem Universidade de São Paulo, tem INPE, tem SEMADEM, tem todos os atores que podem trabalhar. E pelo que eu vi, por exemplo, nos documentos, não reconheci nomes de meus colegas de São Paulo, do INPE, cientistas na elaboração desses planos de adaptação ou planos de mitigação. Por lo menos, tive que fazer uma lida rápida. Então, eu acho que para seguir um caso de sucesso, que eu considero sucesso o caso de Santos, talvez a comunidade acadêmica tem a possibilidade, aliás, tem a obrigação de ajudar, porque para isso que estamos fazendo ciência e formando estudantes, é para ajudar em situações como estas. E a emergência climática e as políticas ambientais de mitigação, adaptação e vulnerabilidade são extremamente necessárias para fazer esses documentos funcionar e ser aplicáveis no curto prazo, porque isso é o que nós precisamos. Não podemos esperar até 2050 e esperar um novo clima para poder dizer o que vamos fazer. Temos que agir já mesmo. Com isso termino. Muito obrigado pelo convite.